Agora nós vamos falar de um assunto que eu sou apaixonado, porque é a organização da casa, gente. A gente começa o ano, tudo bom? Estou recebendo aqui a Thalita Quirô, né? Assim que fala? Thalita Quirô, seja muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez, né? E olha, daqui a pouco nós vamos dar o contato dela, mas ela vai ensinar a gente a fazer realmente aquela organização que a gente sonha na casa da gente. Porque começa o ano, a gente está querendo mudar tudo. Vamos aproveitar esse espírito, né? Exatamente, começa a mexer nos guarda-roupa, essa coisa toda. Por onde? Tem um lugar que a gente deve começar? Olha, Leão, primeiro um feliz ano novo, obrigada mais uma vez. A ideia é a gente fazer um tour pela casa hoje. Então, eu vou te convidar a começar pela sala, que é leve, é fácil. A sala não tem aquela coisa de receber visita, né? Então, é o cômodo mais organizado. Quais são os vilões da bagunça na sala? Objetos decorativos, todos esses objetos, mídias, livros... A gente quer pôr todos de uma vez, né? Exatamente. Então, na sala, a ideia é dar uma repaginada, aproveitar e, principalmente, dica principal mesmo, é criar uma caixinha de entrada. Não precisa ser literalmente uma caixinha. Pode ser, por exemplo, um gancho, uma bandeja bonita, alguma coisa onde você centralize chave, celular, carregador. Se você se habituar a voltar as coisas no lugar, a bagunça vai ficar eliminada ali na sala. Maravilha. Pontinha que chegou embaixo da porta. Exatamente. E aí, a rainha da casa, a cozinha, acho que a gente vai sempre reconhecer aqui, ó, um vilão e tanto, os potinhos plásticos. Quem nunca, né? Vai juntando, chega uma hora que... A gente costuma brincar que o potinho plástico sai de madrugada para encontrar o pé da meia perdida, né? Então, a ideia aqui é alguns vilões que vão te ajudar a eliminar os excessos. Qual que é a dica central? A gente usa aquela técnica do desapego, da triagem. E aqui eu trouxe para ilustrar, são 3 cestinhos daqueles que a gente arma, lojinhas de R$1,99. Pode ser um adesivo, uma sacola colorida. O que é importante? Quando a gente coloca cor no nosso processo, o nosso cérebro descansa. Porque semáforo é semáforo, né? A gente já sabe o que seguir. Agora, eu acho assim, como é que a gente separa assim, aquilo que a gente realmente precisa, né, daquilo que realmente pode ser descartado? Porque a gente tem essa coisa de acumulador, né? Parece que todo mundo tem um pouco isso, né? Sim, sim. A gente foi muitos anos estimulados ao consumo, né? Então as coisas se repetem. Em cada cômodo, a gente vai usar essas cores e definir um verbo para elas. O verde, por exemplo, a gente coloca coisas que a gente quer vender para ter um retorno financeiro. No amarelo, a gente vai colocar coisas para resolver. Aí cabe consertar, costurar, levar no sapateiro, enfim, lavar. E o vermelho é realmente o que pode ir para doação. Então, por exemplo, os vilões na cozinha. Utensílios que já não estão mais em funcionamento. Eles vão ficando meio amarelados, inclusive, exatamente. Né? Você tem que ir trocando mesmo. Substitui por vidro, quando eles estiverem com ranhuras, amarelados, quando as tampinhas já não estiverem mais encaixando. Aí, eles podem servir, por exemplo, para doação, né? Às vezes vai virar tinta para uma entidade. Alimentos, a gente sempre esquece, quando vira o ano... Isso é muito importante, né? Que é a questão do rótulo, de olhar a validade. 2022 parecia tão longe, né? Foi infinito. Então, a validade dos alimentos, inclusive, gente, esses que viram vilõezinhos. Todos os saquinhos que estiverem presos, às vezes cortou a validade, avalia o cheiro, a pigmentação e coloca eles num potinho a granel. E às vezes é difícil, às vezes, de alguns produtos, você achar aonde é que está o... Pois é, que a gente corta, né? Ali, Então, esses são alguns vilões. Outro vilãozinho, a sacolinha plástica. A ideia é tentar fazer um nozinho, uma dobra, para que elas ocupem pouco espaço. Porque assim, a gente guarda porque uma hora pode precisar, não é isso? Mas aí, de repente, vai ficando um acúmulo, né? Sim, e que você acaba não usando e acaba te atrapalhando. Pois e aí quando a gente se dá conta que está ocupando um espaço grande no armário, que tal trocar por uma eco bag, uma sacola de tecido, né? Alguma coisa mais sustentável. Maravilha, E ali, ó, pertinho da cozinha, a nossa outra vilã,
que é a área de serviço. A danadinha, ela é pequena, Isso. mas como acumula coisa, né? Inclusive, principalmente agora, nesse momento de verão, vasilhas todas viradas para baixo, Isso sem mesmo, acúmulo de água, balde, né? Tomar um isso cuidado, mesmo. né? E aí, como é uma área mista, pequena, e as pessoas tendem a colocar lá tudo que não cabe na casa, a gente vai usar a mesma regrinha, verificar se tem um eletrodoméstico, alguma coisa para vender, coisas para resolver, coisas para doar. E aí, gente, quem diria, né? Pelo menos uma vez por ano a gente pode fazer isso. Além de olhar a validade dos produtos... Isso, porque produto de limpeza também tem validade. Tem validade né? e, principalmente, a gente não pode cobrar, essa é uma informação de uma microbiologista parceira, a gente não pode cobrar das empresas qualquer dano depois da data de validade. Certo. Então, a gente tem que assumir esse risco. Tomar esse imagina... cuidado. Bom, e agora vamos voltar aqui, porque realmente, como a gente... faz bobagem, né, nessa área, né? Ó, já estou propondo e pode um resolver de um desafio jeito aqui. tão prático. Né? Olha aí, ó. Eu abri aqui os cestinhos para a muito gente legal. fazer isso na prática, né? Vamos mostrar aqui para o Ver o pessoal que de pode. casa. Ó, vermelha que é para descartar, né? Isso mesmo, Tá. vermelho é o que vai ser doado. Certo. Olha só, sabe o que tem em comum, Leão, entre o escritório e a área de serviço, por exemplo? Parecem tão distantes, mas os dois são áreas mistas, que normalmente a gente coloca bagunça. Então vamos fazer aqui uma brincadeira. Por exemplo, a área de serviço, ela normalmente tem os paninhos, né? Um paninho que não serve mais para limpar minha casa, não vai servir também para outras coisas, Isso. né? Então... Mas, de repente, ele pode virar um recorte, um pano menor. Então, eu tenho que resolver, certo? Então, ele vai pro amarelo. Ah, tá. Né? É o intermediário. Exatamente. Tá. Tudo que é descarte vai direto pro lixo mesmo. E, por exemplo, os enfeites de Natal. A gente acabou de desmontar, né? A árvore acabou. Ontem desmontamos, Ainda tá né? tudo lá no cantinho. Os enfeites de Natal, por exemplo, são coisas que a gente usa só uma vez por ano, por poucos dias. E Isso. acabam ocupando um espaço enorme. Que tal ressignificar? Ficar com o principal, que é mais neutro. E aí, por exemplo, não vou mais usar esse Papai Noel aqui, mas eu posso doar, né? Sim. Então eu vou lá e coloco no cesto vermelho. Tá, vermelho. Quando eu vou para o universo do escritório, olha quantas famílias moram aqui. A gente tem os eletrônicos, Ah, e os eletrônicos. os eletrônicos, Eu tenho pilhas. pilha, tomada que não funciona, adaptador, carregador de celular antigo. Qual é a ideia aqui? Os descartes sustentáveis. Aí não vai para nenhum cestinho. A gente coloca numa sacolinha, vou colocar aqui separado pra gente. E vai levar para os ecopontos, que vão dar a destinação correta. São poucos ainda, eu acho, em São São poucos Paulo, ainda, né? mas tem, inclusive, um órgão da Prefeitura Municipal que recolhe. Inclusive, ó, pilha, uma grande vilã. Tem que ser descartada certinho. E ela começa a soltar um líquido, né? Se fica muito Exatamente. tempo. E contamina todo o restante, né? O que mais que a gente tem? Os documentos. Então, por exemplo, agora nós estamos no ano de 2000... parece que tem uma rede de farmácias, eu fiquei sabendo, que pega pilhas de volta. Isso, Né? Que eles boa. devem utilizar. Redes de farmácia, alguns supermercados, alguns condomínios já estão colocando, né, algumas caixinhas Isso é de descarte. importante. É super importante. Para ter uma ideia, algumas dessas entidades só pegam 10 pilhas por vez. Tamanho estrago, né? Que mais que a gente tem aqui, ó? As contas, documentos. Os documentos, eles são um pouquinho mais complexos, mas o que a gente pode fazer? Eu vou lá na minha conta de consumo e eu estou no ano de 2022. Eu vou contar 5 anos para trás. 21, 20, 19, 18, Isso é muito 17. importante, gente. E vou colocar mais um de precaução, né? Por conta de fatura, de cartão, seguradora. Então a gente está em 2015, a gente eliminaria 2015. 2015 para trás, todo descarte. Pode rasgar sem medo, Nossa, eu tenho não vai tudo lá, acontecer nada. Mesmo para quem está migrando para o digital, sempre resta um pouquinho, né? Isso, Às vezes sempre. um condomínio. Então esse aqui iria para trituração também. Certo. Pode. Outros itens, livros, mídias. Às vezes você ainda mantém aquele CD, mas não escuta mais, não tem mais onde colocar para funcionar. Então o CD você também pode doar. Ele vai então para o cestinho, né, vermelho. E os livros, gente,
ótima opção para Pode doação. vender também, né, CD? Pode Porque tem vender, empresas com que certeza. compram sebos. Você essas pega os livros e avalia. Eu gosto, acho que tem um potencial de venda, mas o meu coração de ex-jornalista diz que livro a gente doa, né? Exatamente. Então, livro a ó, gente vamos doa. colocar para doação. E aqui o famoso potinho de cacarecos, Ai, né? Deus. Aí entram brindes, objetos decorativos, caneta e olha, Leão, quem nunca? Cartão de visita. Gente, já, tem ó, uma preso caixa. com o comprovante Eles começam de a grudar. débito de algum lugar que nem existe mais. Exato. Então, ó, esse tipo de item ocupa muito espaço. Tem uma regrinha valiosa. Cartão de visita. Se E telefone recebeu, anotado em papelzinho, é assim. importante, mora na agenda. Essa é a regra. isso. Ainda mais que hoje a agenda do celular é super, né? É, exatamente. Olha, tem lá... O problema é quando levam o celular da gente. né? Ai não. Aí é Mas aí hoje em dia tem tudo nuvem, né? a Tem, agenda online, dá né? pra gravar as senhas. Isso. Lápis. Estão inteiros, né? Eu tô aqui com o lápis. Esse aqui precisa apontar. Pra onde que ele vai então, Leão? Para o amarelinho. Exatamente. Vamos pro resolver. Vamos resolver. Esse tá em bom estado? Vamos voltar pro lugar dele. Tá. E é aquele momento, gente, eu sempre brinco, As canetinhas. terapêutico. É uma grande dica de aproveitar o janeiro. Pegar um cômodo por vez e aí você vai, ó, testar a caneta. Tá funcionando? Fica. É uma caneta de brinde, não funciona mais? Posso descartar, Vai. né? Para reciclagem. Vai pro vermelho, né? Exatamente. Então, a ideia aqui é sempre a gente escolher aquele momento assim. Tô assistindo TV, domingo à noite, relaxando, posso ir dobrando uma sacolinha. Isso. O que mais dá pra gente fazer? Pegar a gaveta de roupas íntimas e falar, puxa vida, a gente sempre, não sei, a minha mãe sempre falava, você tem que estar sempre melhor vestido por baixo, você não sabe se vai no hospital. Exatamente. Eu cresci com isso. Tem a consulta. Tem a consulta. Então, por exemplo, pegou uma lingerie e ela tá manchadinha, você não vai usar, tá em bom estado. Aí é muito cultural. Algumas pessoas têm a cultura de cortar o fundo da lingerie e descartar. Se ela está em bom estado, lavadinha, higienizada, a gente tem que pensar que quem mora na rua precisa. pode precisar. Então, Isso. se está limpinha, passa para uma entidade de doação, tudo certinho, Perfeito. que vai Mas chegar vai em pro bom vermelho. destino. Vai para o vermelho. Pijaminha é uma coisa que a gente desgasta, porque a gente usa a semana inteira, às vezes, né? Pijaminha, tá desgastado, não tem mais a parte de baixo. Vamos doar também? Bora. Vai chegar em algum lugar. E meia que não tem par, como que a gente faz, né? É. Olha, se ela não tem utilidade, você pode também ressignificar. Ela pode virar um excelente paninho de tirar pó, né? Nas superfícies de madeira. É. E que mais, Leão? Agora, isso é a parte ali que o bebê cresce. Muito. Né? Aí você fala assim, eu vou guardar para o próximo, né? Ou então vou guardar de lembrança, né? O sapatinho e tal. Quer dizer, tem algumas coisas que eu acho devem ser guardadas, outras têm que ser Sim. descartadas, né? Isso ou mesmo. doadas, né? Quando a gente olha a cor, Leão, nosso cérebro já fica automatizado. Ah. Então, por exemplo, meu bebê cresceu, não usa mais mamadeira, eu tiro o biquinho para descartar e deixo a estrutura, por exemplo, para doação. Tá. Roupas e calçados de bebê, a cada 3 meses você tem uma troca imensa. Cresce muito. A minha sugestão aqui são os grupos de trocas e desapegos maternos. É um sucesso. Você tem, às vezes, uma roupinha de marca que você pagaria nova, às vezes mais de R$100, você vai comprar por 8, 10, né? Então, sempre pensar em doação ou reinventar o ciclo. Até a idade, o primeiro ano, você perde centenas de roupa, dependendo Verdade. do volume, Nossa né? Senhora, é muita coisa. Às vezes você espera o seu bebê recém-nascido, fez o enxoval e ele chegou com 5 quilos. Então, brinquedos, utensílios a não ser, por exemplo, a chupetinha. A chupetinha vai para o descarte. Descarte, Mas os brinquedos podem ir para doação ou Claro. troca. Se eu fosse colocar aqui no cesto, eu colocaria onde? No amarelo. No amarelo. Porque tem uma ação da nossa parte, Tá, né? isso. Pensou, Leão? Janeiro, a Quer gente dizer, já tem bota mais. no amarelo porque vai tomar uma decisão sobre ele, né, o Exatamente. que vai fazer.
No final do seu mês de janeiro, você vai ter um cesto com algumas coisinhas e vai colocando perto do carro, né? O que é interessante é a gente pensar quantas semanas a gente ainda tem. Umas 3 semanas ainda, janeiro, né? Aquilo ali é legal deixar no carro, porque às vezes passa num lugar na rua, vê uma pessoa ali necessitada, vai lá, Com faz certeza. a doação na hora ali, Exatamente, né? um lanchinho, alguma coisa. Então, sempre pegar o mês de janeiro, a gente aproveita esse entusiasmo de ano novo, separa as semanas, ataca um cômodo por vez e em cada cômodo, ó, passeia com os cestinhos. Uma dúvida que eu tenho que eu acho que é importante. Dizem que não se deve colocar perfume no banheiro, é verdade? Isso mesmo, tem 3 vilões no banheiro. O perfume, o remédio e o cosmético, Certo. principalmente os pincéis. Então, a gente sempre aproveita essa época do ano também para olhar a validade, separar para a farmácia, dar o destino correto. E 2 dicas. Se você não tem outro lugar para guardar, use caixas herméticas. Sabe aquele que a gente leva na dispensa? Sei. A gente coloca lá dentro. Alguns remédios são de uso tópico. Às vezes uma pomadinha para afta, você tá ali escovando os dentes, tá perto. Então você pode guardar num pote hermético dentro do gabinete. Esses 3 vilões é importante a gente ressignificar. Lembrar, né? Isso. Principalmente os pincéis. Cada vez que a gente dá descarga com a tampa aberta, os pincéis recebem todos os cloriformes que saíram. voa, Então, é bem importante. Exatamente. Eu acho importantíssimo isso. Por onde você vai começar? E os perfumes, então, ficam no quarto? Os perfumes, preferencialmente, em áreas escurinhas e longe da umidade. Se eles ficarem no banheiro, eles vão receber toda aquela umidade do chuveiro e vão perder a fragrância com muito mais intensidade. Os medicamentos são ainda mais graves, porque eles estragam, deterioram mesmo. E aí é um problema, porque aí você está tomando a medicação e ela não vai fazer efeito e pode até fazer mal, né? E, além disso, tem a parte toda dos cosméticos importados. Então, aí os remédios devem ficar onde, então? Os remédios, sempre em caixas herméticas, fechadas, com tampa. Um bom lugar que serve a família inteira é o roupeiro ou aquela parte superior do armário. Porque aí não fica ao alcance das crianças e, ao mesmo tempo, serve a todos os quartos e cômodos da família. Né? Às vezes um roupeiro, um armário no meio da sala, no corredor. Né? Porque aí serve a família inteira. É claro que a gente tem aqueles remédios do dia a dia que vão para uma bandejinha na cozinha, alguns de uso tópico, até no criado mudo, ou, por exemplo, no banheiro, gabinete do banheiro, mas sempre pensando que é sazonal. Os principais ficam lá no roupeiro ou em algum armário central. Aqueles que vão, né? Que a gente não está usando normalmente e tal. Isso mesmo. Bacana, isso é importante. E, bom, por onde eu começaria? Na minha casa, eu tenho certeza que é pelo quartinho. Porque é uma espécie de escritório, mas é um pouco quartinho de dispensa e tal. Essa questão das contas que você falou, né? Que eu preciso olhar, mas é aquela coisa assim, você quer começar, mas você fala assim, meu Deus, que preguiça que dá de olhar aqui, né? Você vê aquele amontoado, né? Isso. Começa agora em janeiro, então vamos fazer um desafio online. Mostra a Qual seria o melhor para começar, então? O melhor é sua disposição. Então, você está muito entusiasmado, está com pique, vai pelo mais difícil. Se você está ainda querendo experimentar, vai pela sala, que recebe visitas, ou pelos seus quartos, que é onde você consegue, todo mundo, né, se veste todos os dias, tem mais apreço, você trabalha com comunicação, é estiloso. Eu tenho os meus troféus, tanto troféu, e aí você fica com aquele carinho e tal, mas ao mesmo tempo você não tem onde colocar, né? Mas olha, a memória é importante a gente ressignificar. Se ela é importante, ela vai ganhar um lugar de destaque. Quem tem que abrir espaço para ela são esses vilões aqui, ó. Então vamos tirar um pouco de pilha, de equipamentos eletrônicos e deixar o troféu reluzente lá. Exatamente. Estante é uma coisa que ajuda muito na sala, né? Na sala ou num escritório e tal, porque você realmente coloca os livros ali em destaque, com cuidado, e pode tratá-los melhor e tudo isso. E uma dica para manter a organização desses espaços é a gente escolher um cestinho ou bandeja e reunir uma mesma categoria nesse cestinho. Porque aí, quando eu for limpar, levar para outro cômodo, eu fiz uma ação só. Imagina se a gente enfeita muito e não consegue, né, ficar tirando para limpar.
É aí que acontecem os vilões, ó, porque a gente misturou categoria aqui. Exatamente. Fez um bololô. Nossa, olha, Thalita, quero te agradecer muito, muito, muito. Eu que agradeço. Aliás, você devia voltar toda semana. Um desafio por vez, Né? hein? Para ir estimulando a gente a ir limpando tudo, viu? E jogando fora aquilo que não precisa e doando o que pode ser doado, né? Isso mesmo. Thalita Quirô, guardem esse nome, viu? Maravilhosa. É www.quirô.com.br. Isso seu mesmo, contato, né? K2ISRO. É isso aí, maravilha. Obrigado, Muito obrigada, viu, um bom querida? ano para todos, Seja viu? muito bem-vinda sempre. Obrigada. Viu?